Axiomatização matemática. Tarefa 5. Posição relativa de retas e planos. Na estrutura interior de uma piscina. O enunciado deste exercício tem 3 questões, em que a primeira tem 10 alíneas, e diz-nos: na figura está representado o esquema da piscina da casa do Roberto, esquema que não está desenhado à escala. Tendo em conta que o esquema é um paralelepípedo retângulo com uma rampa retangular. Vamos então iniciar a resolução das diferentes questões. Pergunta 1. A linha A. Utilizando as letras da figura, isto é, recorrendo exclusivamente aos vértices marcados na figura, indicar 2 pontos. Na figura temos um total de 12 vértices, de entre eles podemos escolher 2. Podemos confirmar sequencialmente a existência dos 12 vértices. E rodando dinamicamente a estrutura, visualizamos o seu posicionamento relativo. Pergunta 1. A linha B. Utilizando as letras da figura, indicar 2 retas paralelas ao plano EFG. O plano EFG é o plano definido pelos 3 pontos E, F e G, e corresponde ao plano que contém a face inferior do paralelepípedo retângulo. No nosso esquema, temos apenas um plano paralelo ao plano EFG, que é o plano ABC, e corresponde ao plano que contém a face superior do mesmo paralelepípedo retângulo. Neste plano, como verificaremos em seguida, existem vários pares de retas paralelas ao plano EFG. Por exemplo, as retas concorrentes AC e BD são paralelas porque a distância de cada uma delas ao plano é constante. Temos então o plano paralelo ABC, e com os 4 pontos A, B, C e D, podemos definir 3 pares de retas que são paralelas ao plano E, F e G, e são paralelas porque são definidas com pontos que pertencem a esse plano. Temos o primeiro par, constituído por 2 retas paralelas AB e CD. O segundo par, constituído por 2 retas paralelas BC e AD. E finalmente o terceiro par, constituído por 2 retas concorrentes AC e BD. É evidente que existem infinitas retas do plano paralelo ABC, e que são paralelas ao plano E, F e G, simplesmente não são definidas pelos 4 pontos de referência que estamos limitados. Pergunta 1. A linha C. Utilizando as letras da figura, indicar 2 retas paralelas. Como sabemos, o paralelepípedo retângulo tem 3 pares de planos paralelos. Com base nesses 3 pares de planos, e em cada um desses, podemos escolher uma reta de cada um dos planos, formando desse modo vários pares de retas paralelas. Por exemplo, os planos ABE e CDH são um dos pares de planos paralelos, e nesse par temos várias retas paralelas. Podemos selecionar um dos pares possíveis, por exemplo, as retas AB e GH. Vamos analisar cada um dos pares de planos paralelos, e vamos começar pelos planos ABE e CDH. No plano ABE, não considerando as retas concorrentes AF e BE, podemos definir 3 retas, as retas AB, EF e J. E no plano CDH, também não considerando as retas concorrentes de AG e CH, podemos definir 2 retas, as retas CD e GH. Temos então vários pares possíveis, basta combinar cada uma das retas de um dos planos, com todas as outras retas do outro plano. Por exemplo, a reta AB é paralela à reta GH. Para os outros 2 pares de planos paralelos, é exatamente a mesma coisa.
Pergunta 1. A linha D. Utilizando as letras da figura, indicar duas retas concorrentes não perpendiculares, isto é, retas oblíquas. Sabemos então, que para que duas retas sejam oblíquas, elas têm que ser complanares, isto é, pertencem a um mesmo plano e são retas concorrentes que fazem entre si um ângulo diferente de 90 graus. Por exemplo, no plano CBF, temos as retas BF e KJ. Dos três pares de planos paralelos definidos no paralelepípedo retângulo, tendo por base exclusivamente os seus vértices, existe apenas um par de planos em que se pode definir retas oblíquas. É o par de planos ADH e BCF. No plano ADH, podemos definir as retas GF e JK. Pergunta 1. A linha E. Utilizando as letras da figura, indicar dois planos paralelos. Sabemos que no paralelepípedo retângulo, é possível definir três pares de planos paralelos. Um dos pares é os planos ADH e BCF. Os outros dois pares de planos paralelos são planos ABC e EFG e planos ABE e DCH. Pergunta 1. A linha F. Utilizando as letras da figura, indicar dois planos concorrentes não perpendiculares. Na estrutura da piscina, é possível definir apenas dois pares de planos concorrentes não perpendiculares. Por exemplo, ABE e JK é um dos desses pares. O outro par de planos concorrentes não perpendiculares é o par de planos EFG e JK. Pergunta 1. A linha G. Utilizando as letras da figura, indicar dois planos perpendiculares. Na estrutura da piscina, é possível definir 8 pares de planos perpendiculares. Por exemplo, BCF e ABC é um desses pares. Como sabemos, o paralelepípedo retângulo tem 3 pares de planos paralelos. Se considerarmos os dois planos, o que contém a face inferior e o que contém a face superior do paralelepípedo retângulo, temos combinações com os restantes dois pares, num total de 2 vezes 4, ou seja, 8 pares de planos perpendiculares. Pergunta 1. A linha H. Utilizando as letras da figura, indicar uma reta paralela a um plano. Na estrutura da piscina, é possível definir vários pares de retas paralelas a um plano. Por exemplo, considerando o plano ABE, e todas as retas paralelas a este plano, é possível, desde já, definir 3 pares de retas paralelas. Por exemplo, LK é uma reta paralela ao plano ABE. Para cada um dos 6 planos do paralelepípedo retângulo é possível definir várias retas paralelas. Relativamente aos planos que contêm as faces lateral esquerda e direita, temos respectivamente 3 e 4 retas. Relativamente aos planos que contêm as faces frontal e traseira, temos 7 retas.
E relativamente aos planos que contêm as faces superior e inferior, temos também 7 retas. Pergunta 1. A linha I, utilizando as letras da figura, indicar uma reta concorrente a um plano. Sabemos que uma reta é concorrente com um plano, se o intersecta em apenas um ponto, sendo que o ângulo que ela faz com a reta, consoante seja igual a 90 graus, ou diferente de 90 graus, é classificada como reta perpendicular ou oblíqua. Por exemplo, relativamente ao plano EFH, a reta BF é perpendicular, e a reta JK é oblíqua. Relativamente aos planos que contêm as faces lateral esquerda e direita, temos 4 retas perpendiculares e 6 retas oblíquas. Relativamente aos planos que contêm as faces frontal e traseira, temos 6 retas perpendiculares e 4 retas oblíquas. E relativamente aos planos que contêm as faces superior e inferior, temos 4 retas perpendiculares e 6 retas oblíquas. Pergunta 1. A linha J, utilizando as letras da figura, indicar uma reta contida num plano. Sabemos que uma reta está contida num plano se todos os seus pontos pertencerem a esse plano. Se para definir uma reta, são necessários apenas 2 pontos, basta que 2 pontos de uma reta estejam contidos nesse plano para que a reta esteja contida nesse mesmo plano. Por exemplo, relativamente ao plano IJK, a reta IJ está contida nesse plano porque os pontos I e J da reta pertencem ao plano. Para cada um dos 6 planos do paralelepípedo retângulo, temos diversas retas contidas nesses planos. Relativamente aos planos que contêm as faces lateral esquerda e direita, temos respectivamente 7 e 6 retas. Relativamente aos planos que contêm as faces frontal e traseira, temos 7 retas contidas em cada um. E relativamente aos planos que contêm as faces superior e inferior, temos respectivamente 7 e 6 retas. Relativamente ao plano da rampa, ou seja, plano IJK, temos 6 retas, que são as definidas pelos pontos I, J, K e L. Pergunta 2. As retas AD e C, G, são paralelas? São concorrentes? Sabemos que para duas retas serem paralelas ou concorrentes, terão que pertencer a um mesmo plano, isto é, têm que ser complanares. Como analisaremos já em seguida em termos dinâmicos, as retas AD e C, G, não são complanares, significa que elas não são paralelas nem concorrentes, são retas não complanares. A reta A, D, está contida em 2 planos, no plano da face frontal e no plano da face superior. Por outro lado, a reta C, G, está contida em 2 planos, no plano da face lateral direita e no plano da face traseira. Significa que as duas retas não estão contidas em um mesmo plano, pelo que não são complanares. Pergunta 3. Quantos litros de água serão necessários para encher totalmente a piscina? Observa que 1 metro cúbico é igual a 1000 litros. O volume de água para encher a piscina será igual à diferença entre o volume do paralelepípedo, retângulo, e o volume correspondente à rampa, que está localizada no interior, volume esse que não está preenchido com água. O volume do paralelepípedo, retângulo, é igual à área da base vezes a altura. A base é um retângulo de área igual a 20 metros vezes 10 metros, e a altura do paralelepípedo é igual a 2 metros, o que dá um volume de 400 metros cúbicos. A rampa é um prisma triangular,
pelo que o seu volume é igual à área da base triangular pela altura do paralelepípedo, e que corresponde à largura de 10 metros do paralelepípedo. A área da base triangular é igual ao semiproduto da base 10 metros, pela altura de 2 metros do paralelepípedo, subtraída de 0,6 metros. Efetuadas as contas, o volume da rampa é igual a 70 metros cúbicos. O volume de água necessária para encher a piscina é a diferença entre 470, ou seja, é igual a 330 metros cúbicos. Tendo em conta a conversão de metros cúbicos em litros, obtemos um volume de água igual a 330 mil litros. Vejamos então, dinamicamente, a diferença entre o volume do paralelepípedo, retângulo, e o volume da rampa localizada no interior da piscina.